Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Abram aí a Bíblia, de vocês, liguem a Bíblia, não sei qual é a versão que vocês estão aí, digital ou física, mas vamos para o livro de Hebreus. Nós vamos estudar hoje, acabamos as cartas de Paulo, as 13 epístolas de Paulo, e aí hoje nós vamos estudar essa epístola, que alguns inclusive querem atribuir a sua autoria ao apóstolo Paulo, mas me parece que não temos condição de afirmar isso não. São poucos, inclusive, pouquíssimos que afirmam, ou quase ninguém. É que tem gente que é mais corajosa do que sábia, Então, assim, tem uns aí que são mais corajosos de afirmar coisa que eu não tenho essa coragem toda, não. Então, eu acho que essas pessoas que muitas vezes elas querem afirmar coisas que não têm evidência suficiente, ou a grande maioria, os principais, os mais sérios estudiosos, eles não se arriscam, E se esses aí que são os referências, eles não se arriscam, imagina só se eu vou me atrever a me arriscar, não vou. Então eu fico aí com a maioria dos estudiosos, dos teólogos, dizendo que é incerto, Então a gente já vai entrar por aqui. O autor dessa epístola é desconhecido, para nós, não é identificado, tá bom? A única epístola, inclusive, aliás, o único livro aqui do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento também nós temos esses casos, de alguns autores que não são conhecidos, mas aqui do Novo Testamento, o único livro que a autoria não é conhecida, historicamente, os registros, é a carta aos Hebreus, tá? Então vocês podem começar aí já as suas anotações, se quiserem, Autor não identificado ou desconhecido, O que foi escrito, o que esse autor escreveu aí? Ele escreveu e fez a comparação das revelações do Antigo e o Novo Testamento. Então é um livro assim sem igual, único também aqui no Novo Testamento, Porque ele ele compara essas duas revelações, Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Concerto, Novo Concerto, Antigo Testamento, Novo Testamento, As diferenças, tá certo? Uma sendo superior à outra, Ele vai dizer claramente com todas as palavras, O Antigo Testamento tornou-se obsoleto, ou seja, ultrapassado, caducou, cumpriu o seu propósito e aí não é mais aplicável, por assim dizer, à vida cristã, tá? Então é bem interessante e isso é muito importante e valioso, principalmente para muitas igrejas evangélicas no Brasil que se judaizaram, Ou seja, estão assumindo comportamentos e conceitos do judaísmo, e transpondo isso para a igreja, não só na questão visual, estética, litúrgica, onde a gente vê lá uma bandeira de Davi, uma arca da aliança, um menorá, o candelabro, e aí você vai para os extremos, O cara constrói lá um templo chamado de Templo de Salomão, aí é o ápice do absurdo, Celso Garcia que diga, lá em São Paulo, lá tem um trem desse aí. E o dito pastor caracterizado como um judeu, Quipá na cabeça, barbão, nada contra a barba, viu, Paulo? Porque eu também tenho um aqui bem ralé mesmo, bem fajuta, A questão não é essa, mas eu digo todo o caractere, o estereótipo do judeu, talit, enfim, a indumentária de um judeu. Então a gente percebe fora a liturgia, o conceito, o sacrifício, dias lá que eles querem guardar, não o sábado exatamente, mas observação das festas, a festa lá
Eu até esqueci agora, tem um bocado de festa, tem 7 festas judaicas, né? Mas enfim, só para resumir e falar da importância de falarmos a respeito do que está escrito aqui em Hebreus, inclusive para combater todas essas distorções, tá certo? Que teve um propósito, sim, foi direcionado para um povo de Deus na antiga aliança, né? E o autor vai dizer, ora, se surgiu a nova, é porque a antiga ficou ultrapassada, né? Não tem mais a sua aplicabilidade, tá bom? Então, onde ele escreve isso, ou, né, para quem escreve? Para todos os cristãos hebreus de todas as partes, tá? Então, essa carta é direcionada aos cristãos judeus. É por isso que tem o título, aos hebreus, né? Ou seja, epístolas aos hebreus. Os hebreus aqui são os cristãos, tá, judeus, ou seja, os judeus que se converteram, que abraçaram, né, o evangelho pregado aí, bem ali no comecinho. A gente percebe lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, né, muitos judeus se converteram, e aí os capítulos seguintes, até o capítulo 15, muitos fariseus se converteram, muitos saduceus, eram grupos, né, do judaísmo, sacerdotes também se converteram do judaísmo. Então a gente percebe que a igreja nasce judaica cristã, né? Ou seja, os apóstolos inclusive, né, não deixaram de ser judeus na cultura, na forma de viver. Eles só não seguiam a lei de Moisés, o Antigo Testamento, né, como parâmetro da sua fé para a sua salvação, enfim. Mas eram judeus a princípio. O próprio Jesus, né, da tribo de Judá, judeu também. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, sou filho de fariseu, né? Fariseu de fariseu. Ele diz isso aí, se não me falha a memória, lá em Filipenses, capítulo de número 3, ou é capítulo de número 4, acho que é o 3, tá? E ele vai dizer, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, né? Então ele dá lá um pedigree religioso, né? Até para falar, olha, tudo isso eu considerei como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, né? Então, ele tendo todo um histórico no judaísmo, tudo que a religião judaica exigia, Paulo, ele cumpria, era um zeloso da lei, mas ele diz essas coisas, elas não servem mais, cumpriram o seu propósito, e aí agora a gente tem a revelação maior, a revelação superior, e o Antigo Testamento, o autor dos Hebreus aqui vai dizer que tudo no Antigo Testamento era sombra das coisas futuras. Isso aí está no capítulo 10, né, versículo 1 em diante. Depois vão fazendo as anotações aí, vocês leem depois, tá? Se quiser ler agora também e fazer uma pergunta, não tem problema. Só estou dando as referências aqui para ganhar tempo, né? E aí vocês com mais calma podem dar o segmento aí, tá? E a gente pelo WhatsApp também lá acompanha vocês. Mas só para dar essa introdução até um pouco longa aqui, né? Estou me estendendo na introdução. E aí ele vai dizer que são sombra de coisas futuras, né? Apontam para Cristo, as coisas do Antigo Testamento, o sacrifício, as liturgias, tudo o que era usado lá como símbolos. A gente na teologia trata isso como tipologia, né? É o tipo e o antitipo, ou seja, uma figura que representa algo que virá na frente, e a gente percebe lá que os sacrifícios, o tabernáculo, né, o Santo dos Santos, compartimentos lá, né? 3 lugares que tinham o pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos, representando também tudo isso, o relacionamento através de Cristo se aproximando de Deus. Capítulo 10, verso 19 ao 23, lógico, tudo isso aqui de Hebreus que eu estou citando, tá? Vai falar. Oi. Só uma pergunta, claro. Só uma questão de aprendizado mesmo. Quando se falam judeus, por exemplo, se refere a judeus, na questão religiosa ou na questão de nacionalidade, ou se uma se funde com a outra, né? Geralmente hoje a gente fala aos israelitas, né? Os israelenses, né? Como se hoje modernamente se refere a eles, israelenses. Exato. E os judeus, fala judeus por quê? É a questão da religião, ou a questão, por exemplo, que tem alguns israelenses, né? Talvez que não sejam judeus, não pratiquem o judaísmo. Não tem? Sim. Existe. Mas eles são identificados, muitas vezes, se ele é de Israel, ele é identificado como judeu, eles chamam de judeu. Uhum. Isso, qual a diferença? Tem alguma diferença? Ou se funde uma com a outra e não dá para separar? Tem sim. Então, só para poder entender
parte? Tem a diferença sim. Excelente pergunta, muito obrigado, irmã Ana Cláudia, porque é uma observação muito boa. Existe sim o judeu, o israelense, né? O israelita, ou seja, o judeu, ele de fato, ele vive, né, o judaísmo, a religião, tá? Então, uma pessoa, ela pode de fato ser um prosélito, né, como a Bíblia diz, que é a pessoa que adentra ao judaísmo, né? O judaísmo é uma religião, suas crenças, né, seus conceitos, acredita lá na Torá, nos profetas e nos escritos, ou seja, em todo o Antigo Testamento tem Moisés como profeta principal, Abraão como sendo o pai da fé. Eles não acreditam em Jesus como Messias, eles reconhecem que Jesus foi um homem histórico, um profeta, né, lá que surgiu há 2000 anos atrás, mas não tem Jesus como o Messias que eles aguardam pelas profecias do Antigo Testamento, né? Mas eles se baseiam na Torá, na lei de Moisés, tá? Eles dividem a Bíblia, né, em 3 categorias, né, diferente da nossa. Então, Torá, os 5 livros, profetas e os escritos. Então, eles têm essas 3 categorias principais. Então, esse é o judeu, o judaísmo, né? Eles têm ainda as festas que observam, né, aquelas festas anuais, festa da Lua Nova, festa de Purim, enfim, 7 festas anuais eles têm. A Páscoa, festa das cabanas, o Pentecostes, né? Então eles têm aí esse conjunto de dias sagrados que eles observam até hoje. Não tem mais os rituais que tinham no Antigo Testamento no sentido de sacrifício de animais. Isso eles não observam mais, tá? Então, isso é o judeu. O judeu, ele pode ter nascido lá em Israel ou não, né? Em alguma cidade lá de Israel ou não, em Jerusalém, que é a capital, ou não. O israelense, ele é aquele que nasce de fato em Israel, é chamado de israelense. Mas nem todo israelense, ele é um judeu pela religião, né? Ele pode ser de repente um cristão, ele pode ser de repente um muçulmano, né? Embora os muçulmanos eles são de raiz árabe, né? Então os judeus eles derivam lá do filho de Abraão, o Isaac, e os árabes, os muçulmanos, que é outra religião, derivam do filho de Abraão, o Ismael. É por isso que essa briga, né, que não acaba, inclusive recentemente, aí, acho 15 dias atrás, me ajudem, 15, 20 dias atrás, nós tivemos aí esses bombardeios aí que não cessam. Desde que eu me conheço por gente, né, tem lá briga naquele lugar lá, naquela região, justamente a disputa, né, entre judeus e muçulmanos. Mas enfim, então o judeu diz respeito ao religioso, o israelense, aquele que nasce lá em Israel, né, e existe o israelita também, tá? Que é a pessoa de fato que pertence, né, à nação, tá? Lembra do Natanael, se não me falha a memória, João capítulo de número 1, né? Será que é isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Que Jesus disse aqui, olha aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Lembra dessa frase que Jesus disse de Natanael, se não me falha a memória, né? Só conferir aqui para dar referência certinho para vocês aí. Capítulo de número 1. Capítulo de número 1 mesmo. Lá pelos versos de número... Deixa eu ver. Verso de número 46... 47. Jesus viu Natanael, vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? Então João 1,47. Então israelita tem essas diferenças, né? Então nem todo, tem judeu que ele não nasceu em Israel e então ele não é israelense. Ele é um israelita, mas não é israelense. E é um judeu porque vive, né, pelas crenças do judaísmo. Então é interessante. Aqui no caso, a palavra hebreu, né, ela equivale também aos judeus, tá? Porque quem são os hebreus? Os primeiros hebreus, né, o primeiro hebreu, aliás, o primeiro hebreu foi Abraão. O termo hebreu, né, vem do hebraico, né, abduru. Abduru quer dizer o andante, o peregrino, o nômade, né, que é como Abraão vivia e os primeiros patriarcas, tá? Então, hebreu é chamado também os descendentes de Abraão. Abraão
e os descendentes dele, que são judeus. Os judeus passaram a ser chamados de judeus, né? Dizem os comentaristas, por dois motivos, né? Primeiro, houve um tempo na história de Israel, lá no Antigo Testamento a gente vê isso, que a tribo de Judá foi uma tribo onde permaneceu, diante de um contexto de idolatria, uma tribo onde permaneceu fiel a Deus, né? O reino foi dividido, né? Davi, ele organiza a nação de Israel, estrutura em todos os sentidos que vocês imaginarem, tá? Militarmente, economicamente, religiosamente, né? Então, o Davi, ele unifica o reino e estrutura a nação de Israel. Salomão, ele tem um tempo de paz, né? Desfruta. Depois da morte de Salomão, a nação de Israel, ela se divide, tá? Então, aí passa-se a ter 2 reis simultaneamente. Isso vai até umas horas, né? Então, é muito tempo. Não sei se são 47, 40 e poucos reis em toda a história nessa configuração. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul é conhecido como Judá, que é Judá e Benjamim, uma tribo menor. O Reino do Norte são as outras 10 tribos, tá? Então, só para a gente entender aqui. Então, Judá, de onde saiu, inclusive, os reis um pouco mais piedosos, né, do que os do norte. Também ruinzinho, tá certo? Tudo, né, esse cara tudo difícil demais. Mas, enfim, Judá, de onde vem, né, o Jesus, que é da tribo de Judá. Então, houve várias profecias a respeito de Judá, da tribo de Judá, isso desde Gênesis 49, né? Então, eles passam a se chamar de judeus por conta da tribo de Judá, que de alguma maneira se destaca um pouco mais historicamente. E também foram muito judiados na história, né? Olha o termo judiado, vem do judeu, porque eles sofreram, né, bastante aí na história, não só no Antigo Testamento, Novo Testamento, mas a história recente, né? O Holocausto aí, Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, Hitler, enfim. Então, só para a gente entender esses termos, tá? A história. E esse público aqui, então, são hebreus, são judeus, né? Aqueles que de fato... e o judeu é bem interessante, Ana Cláudia perguntou o seguinte: a questão de nacionalidade, de religião, isso se confunde? O judeu, ele pode nascer na Itália, pode nascer no Brasil, pode nascer onde for. Ele é judeu. É interessante isso, né? Ele pode estar... Judeu é mais do que uma questão geográfica, né? Então, o brasileiro, para ser brasileiro, tem que nascer no Brasil, né? Se ele nasceu em outro país, ele não é. Então, ele vai ser lá um português, um espanhol, sei lá, e ele pode até falar, pode ter dupla nacionalidade e tudo mais, falar o português e tudo mais. Mas o judeu não, o judeu é mais do que uma questão geográfica de nascimento, né? É uma identidade forte mesmo que eles têm, essa etnia, né, que está entranhada na tradição. Então, mais ou menos para a gente entender, talvez, eu acho que nós teríamos assim um povo que se assemelha, são os orientais. Então você pega lá, por exemplo, um japonês, né? Eles podem vir para o Brasil, ter filhos brasileiros, mas toda uma cultura eles trazem e ensinam para os seus filhos. Inclusive, não sei se vocês já repararam isso, tem essa informação, até amigos que eu tive, né? Isso para mim foi muito evidente. Eles colocam, então, nasceu lá o menino aqui, né? Tanto é que tem o japonês, aí tem o Nisei, né? Tem as... eles colocam, categorizam agora eu nem sei explicar tecnicamente esse negócio, mas assim, ele não é um japonês, né, nascido lá, mas ele nasceu aqui, não deixa de ser, né? Tanto é que ele tem 2 nomes, um nome geralmente do local, por exemplo, se é no Brasil, tem lá Fernando Yamashura, não sei das quantas, né? Então sempre tem um nome brasileiro e um nome japonês, e eles, os pais, fazem questão de ensinar a língua, ou 2 línguas. Dificilmente um filho de um japonês, ele não fala a língua, né, materna dos seus pais lá, o mandarim. Eu falo japonês, mas não é um termo, né? Mandarim, né? Tem o katakana, hiragana e o kanji, são as 3 línguas principais lá do Japão. Então, só para dar um exemplo aqui. Então, os judeus é mais ou menos parecido, eles podem nascer onde for, eles têm toda uma cultura, tanto é que eles, 586 a.C., foram dispersos e foram lá para os confins da terra,
né? Voltaram alguns depois, a primeira diáspora que chama, né? Que é a dispersão. Depois, no ano 70, Jerusalém destruída, eles foram espalhados pelo mundo, voltaram agora, 1948. Olha só, recente, né? No ano 70, Jerusalém foi destruída, foi judeu para tudo quanto é lado do mundo, né? E em 1948, que a ONU decide, então, reconhecer aquela região toda lá como sendo propriedade dos judeus. Então, eles retornam de vários lugares do mundo e tal, mas olha só quanto tempo eles viveram e preservaram a sua cultura, língua, crença, enfim, tudo isso aí. Então, os hebreus, aqui nessa ocasião, eles também estavam espalhados. O autor aqui da Carta aos Hebreus escreve para esses judeus cristãos que estavam em Roma. Então, olha só que coisa interessante, né? Para confirmar essa informação, aqui no capítulo 13, bora lá abrir a Bíblia aí para a gente ter esse respaldo, né? Capítulo de número 13, verso de número 24, 13 e 24, ó. O autor vai dizer assim: saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam, né? Então, ele escreve os hebreus, o autor dos hebreus escreve para os cristãos judeus, tá? Os cristãos hebreus lá na Itália. Então, possivelmente eles tinham lá comunidades, né, pequenas, algumas igrejas lá em Roma, tá? Capital do império. E aí esse povo começa a ser muito perseguido lá. Tá? Esses cristãos judeus, muito perseguido. E é interessante, ó, que o que o autor ele enfatiza nessa carta: Jesus é superior a tudo e a todos, né? Essa carta foi escrita então para os cristãos judeus em Roma, que estavam desanimando. O povo estava desanimando mesmo por causa da perseguição e pensando em retornar para o judaísmo. Capítulo 10, verso 32 e 34 aqui, ó, do livro, a gente percebe aqui como o autor ele traz essa informação para nós, né? Capítulo 10, verso 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportasse grande combate de aflições, em parte fosse feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosse participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecesse dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, olha, esse é o público para quem a carta é direcionada. Estavam sofrendo perseguição, né, sofrendo mesmo, e com isso, naturalmente, estavam desanimando da fé, né? Alguns pensando em voltar para o judaísmo. Então aí é por isso que o autor faz essa comparação. Olha, o judaísmo, a antiga aliança, o concerto, né, dos nossos pais era assim, assim, assado, mas era inferior, porque o Novo Testamento é a revelação última de Deus em Cristo Jesus, né? Então vocês, se fizerem isso, ou seja, voltar para o judaísmo, vocês vão estar apostatando da fé, vão voltar nessa antiga aliança que ela ficou de fato, né, ultrapassada. Então ele vai trabalhar toda essa ideia para esses irmãos. Ele fala aqui, né? Suportem aí a perseguição, aguentem, né? Porque vocês estão participando de uma melhor aliança. Não é o judaísmo, não é a velha aliança, não é o concerto antigo, porque ela já cumpriu o seu propósito. Então permaneçam na fé, senão vocês vão estar decaindo da graça, né? Capítulo 6, ele trata isso aí. Eu separei aqui 8 características principais desse livro. Eu acho que nessas 8 características aqui é que a gente vai conseguindo extrair. Bora lá caminhar, fazer essas anotações aí, se vocês quiserem, né? Eu sugiro sempre porque fica mais didático, né? Quando vocês anotam, guardam essas informações dessa forma, vocês conseguem, a partir disso, desenvolver os estudos de vocês, aprofundar mais. É por isso que eu sugiro. Cada um sabe se faz assim ou guarda tudo na memória, né? Tem uns que tem memória de elefante, guarda mesmo. Mas eu, como tenho uma memória ruim, eu anoto tudo aqui, tá certo? Então, a primeira característica, né? No Novo Testamento, o único quanto à sua estrutura. Estou falando a respeito do livro, tá? É o único. Começa como tratado, se desenvolve como um sermão. Isso aqui é quase uma pregação que o autor faz, né? E termina como uma carta. Então, isso aqui é até uma conclusão de Orígenes, um dos pais
da igreja, né? O cara lá atrás, lá muito considerado na história da teologia. Então, ele é único quanto a essa estrutura. Começa como um tratado, né? E aí depois se desenvolve como um sermão. É bem interessante, irmãos, que o capítulo 13, o próprio autor, ele considera, né, que ele está... Ixi, será que eu vou conseguir pegar aqui o texto? Que eu acabei não anotando, tá vendo? Eu não anoto e eu vou esquecendo. Mas ele diz que a sua... Ah, tá, o verso 22, capítulo 13, verso 22. Opa, tá vendo? A memória de vez em quando ajuda. Né? 13 e 22, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então ele até considera que ele está dando um sermão para os irmãos, né? Uma pregação. Então desenvolve como sermão, mas termina como uma carta. É uma carta mesmo no gênero literário, tá? Segunda característica aqui, ó, é o texto mais refinado do Novo Testamento, né? Abeirando-se do estudo do grego clássico, mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento. Lucas é um dos livros do Novo Testamento que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, língua grega, né? Mas é aquele grego chamado de comum, é o koiné, né? Para ser mais técnico, é o comum. É uma linguagem mais simples, mais acessível. O português a gente tem isso também, né? Você tem palavras lá que são mais comuns de ser usado e outras mais refinadas, rebuscadas, né? Essas que os políticos tentam usar para ludibriar o povo, né? Falam as palavras lá que o povo não entende muito bem, porque infelizmente nós não temos assim uma instrução tão boa, né? E aí eles começam a usar palavras assim. Tem uns professores de teologia também, né? Que é dar um incrementado negócio e começa a falar da pericorese, né, e tal, a triunidade, e até na oração, ó amantíssimo Pai, e nós não somos iconoclastas e aquela coisa toda. Foi que tá falando língua estranha? Então são as palavras mais rebuscadas, né, irmão? Só para a gente descontrair um pouco aqui. E essa carta aqui, o grego dela é diferente dos outros gregos. O de Pedro, por exemplo, um grego muito simples, irmão, só para a gente entender. O de Paulo já é mais, né, ele tinha uma instrução muito maior do que o Pedro. O Lucas já escreve com um grego muito mais refinado até mesmo do que o próprio Paulo. Então Lucas é o que chega mais ou menos assim num grego mais polido, que a gente chama, né? E o autor a carta dos Hebreus aqui também tem essa característica, tá? A terceira característica aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui para não... Pronto. Terceira característica. É o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Isso é muito importante, tá certo, irmão? Né? O autor aos Hebreus, ele vai falar dos ofícios de Jesus, tá? Jesus como sumo sacerdote, né? A antiga aliança sabia muito bem, o judeu sabia muito bem a importância, a figura, o que representava o sumo sacerdote. Era aquele que intermediava entre o homem e Deus. Olha que coisa, né, interessante. Então aqui ele fala que Jesus é o sumo sacerdote, né? Capítulo 7, verso 25, anotem a referência aí depois. Aliás, todo o capítulo 7 e o capítulo 8 vai tratar desse ponto, né? Mas aqui o 7 e 25 vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote e intercede eternamente por nós nos céus. Então olha só, o autor vai falar, hoje ainda, né? Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, mas ele exerce esse ofício de sumo sacerdote, aquele que intermedia, que faz a ponte, que liga, que intercede, né, entre Deus e os homens. Tá certo? Tem que usar aqui as expressões certas, né? Deus não está embaixo, parece que está em cima, né? Aliás, Deus está em todo lugar, mas é só para a gente entender. Então, tá certo? Então, tem essa observação. Quarta característica, a cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. Isso aqui é peculiar dessa carta, tá? Então Jesus, como eu já disse, sacerdote, como rei, como profeta, como salvador, como Deus, enfim, são 20 títulos, né? E ofícios, nomes, títulos e ofícios que Jesus tem. Então esse livro de Hebreus traz uma cristologia, né, que é o estudo a respeito de Cristo assim, de uma maneira que todo o resto do Novo Testamento não traz. Quinta característica, sua palavra-chave do livro, né, é melhor, 13 vezes. Jesus é melhor do que o Antigo Testamento, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que os anjos, então Jesus é o melhor mediador. Então Jesus, ele mostra que Jesus é superior a tudo isso, né?
Deixa eu passar uma curiosidade, uma informação de curiosidade para vocês aqui, ó. O capítulo 1, por exemplo, né? Eu nem fiz aqui como eu faço nos outros. A gente começa no capítulo 1, 2, 3, 4 e vai. Aqui eu fiz fui lá para o final, vim para o meio, mas só para a gente ter uma ideia geral, tá? Não ia dar mesmo para a gente ir na sequência, né? Jesus é superior, por exemplo, aos anjos, né? Em 5 pontos no mínimo, que é tratado aqui no capítulo 1, ó. Só no capítulo 1, capítulo 1, o autor, eu fico tentado às vezes falar Paulo, né? Ainda mais que a gente veio falando um monte de semana de Paulo, né? Mas o autor dos Hebreus aqui, só no capítulo 1, ele destaca Jesus como superior aos anjos, pelo menos em 5 pontos. Olha que coisa interessante. O nome de Jesus, por exemplo, é superior, né, ao nome dos anjos. Anjos são os mensageiros. Jesus recebe o nome de filho. Está aqui no verso 4 e o verso 5, tá? Capítulo 1, verso 4 e verso 5. Ó, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez, eu serei por pai e ele me será por filho? Quer dizer, o autor fala, qual dos anjos Deus dirigiu essa frase? Nenhum deles, mas ao filho sim. Então, os anjos têm nome de mensageiro, Jesus tem o nome de filho, né? Segundo ponto, os anjos são criaturas de Deus, tá? Jesus é o criador, ou co-criador, né? Tem que vigiar nessa palavra co, porque às vezes um dia um rapaz foi perguntar para um segundo líder da igreja, né? Ele disse assim, você é o que? É o pastor? Ele disse, não, eu sou o co-pastor. Aí tinha um terceiro dirigente, né? Ele falou, e você? Eu sou o co-pastor. Então ficou estranho, né? Um era co-pastor, outro era co-pastor. Brincadeiras à parte, ó. Tem que, né, Paulo? Senão ninguém aguenta, né? Uma hora de aula, essas horas assim. Tem que... Sexta-feira, né, meu irmão? Então a gente tem que... Se o Espírito Santo, através de mim, não está alcançando vocês para chorar, pelo menos rir. Né? Então vamos lá, capítulo 1, verso 10, tá? Verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então olha só, o segundo ponto, Jesus é superior porque é criador, os anjos são criaturas. Terceiro ponto, anjos são mensageiros a favor da salvação, está no verso 14. Vamos lá acompanhar, ó. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são mensageiros a favor da criação. Jesus é o autor da salvação, está no capítulo 12, né? Capítulo 12, verso 1, acho que é só o verso 1 que vai dizer, né? Que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, da salvação. Quarto ponto, que Jesus é superior aos anjos. Os anjos são chamados de servos, tá certo? Jesus é chamado de Senhor. Quarto ponto de superioridade. Quinto ponto de superioridade de Jesus em relação aos anjos, tá? Os anjos são presentes, né? Estão presentes, mas não onipresente. Agora Jesus sim é onipresente. Então só aqui no capítulo 1 a gente percebe que o autor apresenta Jesus como sendo superior aos anjos, mas não é só aos anjos. Na carta o autor diz que Jesus é superior a Moisés, né, o grande líder, é superior ao sacerdócio levítico, aos sacerdotes que houveram, é superior à antiga aliança. Jesus também é superior, é mediador de uma melhor aliança, né? É o termo aqui, melhor. E então, só para completar aqui, Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor, né, repouso, conserto, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício e promessas. Então olha só que coisa interessante, ele é melhor em tudo isso. Sexto ponto aqui do livro, tá? Contém o principal capítulo, né, do Novo Testamento a respeito da fé, que é o capítulo 11, classicamente conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então, o capítulo 11 define o que é fé e traz para a gente, assim, eu não contei, né? Não tive ainda esse cuidado de contar ali quantos personagens aparecem, né? Não é que o capítulo 11 vai detalhar, descrever
exatamente todos, mas dá pra gente ter uma noção que ele traz os nomes, né? Desde Abel, se não me falha a memória, desde Abel, ó, até aqueles mártires, né, recentes, na época que foi escrito. Então, tem muita gente aqui nomeada. E tem uns que ele coloca meio anônimo no plural, mas nem sei quantos. Agora, aqui eu anotei, fiz essa pesquisa, né? 19 vezes nesse capítulo aparece a palavra, a expressão fé. Então, olha só, ou melhor, pela fé, né? Pela fé. Se vocês quiserem anotar aí, título de curiosidade, né? Eu vou aqui, ó. Bom, verso 1 e 2, primeiro ele define o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, é a definição de fé que tem mais clara de todo o Novo Testamento. O capítulo que vai trazer essas expressões, né? E aí, verso 3, pela fé. Verso 4, pela fé. Verso 5, pela fé. Verso 7, pela fé. Verso 8, pela fé. Verso 9, pela fé. Verso 11, pela fé. Verso de número... Cadê? 17, pela fé. É isso mesmo. 17, pela fé. Verso de número 20, pela fé. 21, tá lá, pela fé. Se vocês acompanharem aí no livro, na Bíblia vocês vão ver, ó, 22 pela fé, 23 pela fé, 24 pela fé, 28 pela fé, 29 pela fé, 30 pela fé, 31 pela fé, né? E ainda vai falar outros exemplos. Ah tá, o 33 também tem lá a expressão, os quais pela fé. Então, 19 vezes aparece, né, essa expressão pela fé vencer os reinos, pela fé receber as promessas, pela fé colocaram em fugida, né? Em fuga os exércitos estranhos, pela fé apagar a força do fogo, pela fé fechar a boca dos leões, pela fé vencer os reinos, pela fé a estéril recebeu os seus filhos, pela fé andaram errantes pelo caminho, pelas covas, cavernas da terra, enfim, vai relatando. Então tem aqui essa peculiaridade, tá bom?